Sejam bem-vindos para mais um vídeo para Política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou o Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto. E vamos ao que interessa. Não? Mas por que você falou vamos ao que interessa para aquela câmera? Então aqui, voltamos com o nosso livrinho aqui, aquele que eu pedi com muita gentileza no último vídeo para vocês lerem. Acho que ainda não leram, então vamos começar com isso. Vamos explicar para vocês por que este é o livro mais importante de todo o Brasil. Literalmente todo brasileiro segue o que está nesse livro todos os dias. Tá na hora de começar a entender melhor isso aí, né? Então venha com a gente agora aprender sobre esse livro. No final do vídeo, o link vai estar na descrição para você ler online. Para você deixar de ser um leigo e saber os direitos fundamentais do seu país. A cada 4 anos nós vamos às urnas eleger nossos prefeitos, presidentes, senadores, vereadores, enfim. Por que nós elegemos eles? Por que nessas certas datas? Simplesmente porque este livro diz que é assim. Porque a cada momento que nós somos suspeitos de alguma coisa, nós temos direitos a um julgamento. Porque a Constituição garante esse direito pra gente. Você vai às ruas se manifestar, expressar suas opiniões. Você pode fazer isso. Mas por quê? Adivinha só. Porque esse livro também permite esse direito. Então, galera, vocês percebem que a Constituição tem várias funções. Ela praticamente dita nosso modo de vida. Então, o primeiro vocês já viram. Nós temos um presidente que trabalha em Brasília, dentro de um congresso, com senadores, com deputados e por aí vai. Isso porque a primeira função da Constituição é organizar o nosso Estado. Mas o presidente não está lá fazendo o que ele quer. Ele não pode criar uma lei do nada. A função da Constituição é também limitar os poderes. Além disso, a Constituição é composta pelos direitos, deveres e garantias do cidadão. Ela basicamente dita o que nós podemos ou não fazer numa sociedade. Bom, então basicamente você pegar o livro, abre ele e decide fazer o oposto do que está escrito. Meus parabéns, você é preso. Isso porque toda vez que você decide fazer o oposto do que está escrito na Constituição, toda vez que você decide não segui-la, você está fazendo algo chamado ilícito. Então, gente, um documento escrito que dita todas as leis do Brasil, que organiza o Estado com toda a sua estrutura de poder e que contém todas as normas de maior hierarquia de um país. Quantas vezes já tivemos isso no Brasil? Nós tivemos 7 constituições no país. 7. Bom, se você teve aulas de história na sua escola, você provavelmente deve saber que a independência do Brasil foi em 1822. E bom, agora sem Portugal para fazer nossas leis, nós resolvemos fazer as nossas próprias leis. 2 anos depois, em 1824, nós tivemos nossa primeira Constituição, chamada Constituição Imperial. No começo do vídeo, nós falamos que 2 das principais funções de uma Constituição são organizar o poder e limitá-lo. O engraçado dessa Constituição é que ela não limitou nada. Se você sabe como funciona o poder do nosso país, sabe que existem 3 tipos. Só que no Brasil, na primeira Constituição, existia um 4 chamado poder moderador. Esse poder dava ao rei todo tipo de poder político de todo o Brasil. Então não importava qual era o tipo de poder executivo, legislativo ou judiciário. O rei tinha o controle. Ele queria prender alguém, prendia. Por quê? Dane-se o porquê. Jogo rápido. Qual é a religião oficial do Brasil? Se a sua resposta foi alguma coisa diferente de nenhuma, parabéns. Você está errado. Das 7 constituições que nós tivemos, apenas a primeira tinha religião oficial, que nesse caso era católica. Depois disso, nunca mais tivemos uma religião oficial no Brasil. Por curiosidade, e essa é realmente interessante, de todas as constituições que nós tivemos, as 7, a primeira, que era imperial, foi a Constituição mais longa de todo o nosso país, foi a que mais durou. Interessante. Mesmo com o voto censitário, que só os ricos podiam votar, nossos estados aqui não tinham autonomia nenhuma, eram todos controlados pelo próprio rei. E essa foi a nossa Constituição que mais durou. Mas, em 1889, a família real foi expulsa e nós nos tornamos uma república. 2 anos depois da expulsão do nosso rei, em 1891 veio nossa segunda Constituição, chamada Constituição Republicana. Agora, sem a família real, a principal característica dessa Constituição é que ela estabelecia uma república. É um pouco óbvio isso, né? Agora, ela foi muito inspirada na Constituição dos Estados Unidos,
Tanto que agora não somos mais um Estado unitário, somos um Estado federativo. Esses estados aqui, agora, tá vendo todos eles divididos? Agora eles são autônomos. Agora, o nosso país é laico e o poder moderador se foi. Nosso maior representante é o presidente da República. Só que parece que o Brasil ainda não estava muito pronto para uma república. Tanto que tivemos tantos conflitos nessa época de república que nós tivemos que criar uma nova Constituição. Vendo então a nossa terceira Constituição, a Constituição de 1934. E o interessante dessa Constituição é que, pela primeira vez, nós temos uma legislação trabalhista. Pela primeira vez, foi colocado em pauta os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais. E duas grandes evoluções vieram nessa Constituição. Primeira, o voto feminino. E segundo, o voto secreto. E é importante deixar claro que o presidente nessa época era o Getúlio Vargas. Bom, dizem que todos querem governar o mundo. E Getúlio Vargas era uma daquelas pessoas que não conseguiu largar o poder. Tanto que nossa terceira Constituição só durou 3 anos, porque Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e tomou o poder, criando a nossa quarta Constituição. E aqui o Brasil encara a sua primeira ditadura. Então, como era essa Constituição? Primeiro, uma característica muito importante que nós falamos anteriormente foi cortada. Nenhum cidadão mais tinha direitos, garantias e deveres garantidos pela Constituição. Você não tinha mais o direito de falar o que você pensa. O direito à greve se foi. Muitas pessoas eram levadas pela polícia, torturadas e mortas. Não havia eleições mais. É bom deixar isso claro. Não havia eleições nessa Constituição. Então Getúlio Vargas não saía do poder. Por conta disso, eu acho que a maior característica da nossa quarta Constituição... Em contrapartida, nós tínhamos direitos trabalhistas e direitos sociais herdados da antiga Constituição que foram aumentados de uma maneira nunca vista antes no país. Esses direitos eram uma novidade para o povo. Então, as pessoas não tinham conhecimento do que acontecia na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. As pessoas não sabiam do nível de torturas e mortes que havia no período dessa Constituição. Os direitos conquistados que Getúlio Vargas entregou ao povo deram a ele um ar de herói e, mesmo como um ditador, era muito amado. Um ar de herói que, inclusive, se estende até hoje, né? Não sei. Ficou boa essa frase? Não ficou, vai ficar meio polêmico, mas deixa. É polêmico. Um ar de herói que é ambíguo até hoje. Gente, o Brasil não é uma ilha isolada. Quando o mundo age, o Brasil também age. E agora, em 1946, nós entramos na Segunda Guerra Mundial. No final desta guerra, quem vence, para quem não sabe, são os democratas. Quem apoiou foi Getúlio Vargas. E bom, aí você tenta entender a lógica, né? O Brasil em uma ditadura apoiando democracias ao redor do mundo. Isso não fazia sentido na época, tanto quanto não faz agora. Então, por isso que em 1946... a ditadura de Getúlio Vargas acaba com a nossa quinta Constituição, a chamada Constituição Democrática. E nela, os direitos e deveres, todas aquelas coisas que nós falamos antes, voltam. De ditadura, nós fomos para uma democracia. Bom, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos para onde? Guerra Fria. Nesse momento, gente, o mundo se divide em dois. Basicamente, 2 países tentam impor seus sistemas políticos e econômicos no mundo inteiro e, obviamente, essa briga bate a porta do Brasil. E bom, os Estados Unidos, né, um dos cabeças, né, desse bipolaridade que existia, tentou impedir que o socialismo se espalhasse pelo mundo, com um foco grande na América Latina. Nascido assim, em 1964, temos um golpe militar. 3 anos depois, em 1967, os militares que já estão no poder implementam a nossa sexta Constituição do Brasil, chamada Constituição Militar. E essa Constituição que começa a segunda ditadura do Brasil. Bom, com uma nova Constituição surgem novas características. Uma delas é que o poder dos estados diminuiu bastante. Segundo, é que agora a censura era constitucional, ou seja, era lei.
qualquer pessoa precisava de autorização do Estado para promover qualquer tipo de manifestação. E bom, falando sobre manifestações, lembra aqueles direitos e garantias que nós falamos no começo do vídeo? Eles se foram, novamente. De novo e de novo. O direito à greve se foi. As eleições para presidente eram indiretas. O sistema era bipartidarista, ou seja, só poderia haver 2 partidos no Brasil. E o habeas corpus foi praticamente suspenso. Ah, falta uma coisa. O presidente da República agora tinha poderes quase que limitados, porque apesar de ter uma Constituição, ele podia ditar e criar novas leis através dos atos institucionais. Bom, galera, muita história, muito conteúdo, muito assunto para chegarmos até onde estamos agora, na Constituição de 1988. Bom, após 20 anos de ditadura, os Estados Unidos, perdendo interesse na Guerra Fria, pararam de financiar as ditaduras na América Latina. Bom, a Guerra Fria estava esfriando ainda mais. Porra, não esperava por essa risada. O povo brasileiro se manifestou contra a ditadura, exigiu o direta já. A liberdade e a democracia finalmente voltaram para o Brasil com a nossa última Constituição, a 7ª Constituição brasileira, chamada Constituição Cidadã. Bom, gente, uma característica dessa Constituição é que ela traz de volta, por favor, que seja a última vez que precise trazer de volta, os direitos e garantias fundamentais. E além disso, nós temos também agora valores supremos previstos nessa Constituição. Dentre eles, direitos sociais e individuais. Além de liberdade, igualdade, bem-estar, desenvolvimento, entre outros. Mas enfim, essa é de longe a Constituição mais democrática que temos desde a história do Brasil até hoje. Daí seu nome, né? A Constituição Cidadã. Bom, galera, fim de papo! Se você gostou desse vídeo, compartilha com o seu grupo de amigos, dá um like aqui embaixo, isso ajuda muito o nosso canal. Não se esquece de se inscrever aqui, sei lá, todo lugar. A gente não sabe para você receber mais vídeos, nós vamos postar mais vídeos sobre Constituição e todos os vídeos que nós falamos, dos tópicos aí que nós falamos no nosso último vídeo. Até mais! Bom, estamos numa nova Constituição e isso traz novas características. Primeiro, o poder dos estados diminuiu bastante. Segundo, é que a... Nossa, Não acredito. aconteceu. Não acredito. Falei que foi a luz. Falei que o vento ia quebrar e ia jogar isso no chão. Isso aqui que empurrou. Tudo bem.